Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom, maravilha. Estamos aqui no terceiro vídeo sobre o Manual do Passista, a série de vídeos do livro Manual do Passista de Jacob Mello. E hoje vamos falar do passista espiritual, magnético ou misto. Existem essas variantes. É natural a gente encontrar pessoas comentar que aqui o passe é espiritual, porque está na casa espírita. O passe aqui ele é espiritual. Mas como assim espiritual? Então são os espíritos que atuam sem um encarnado? Eles atuam pela intermediação de um encarnado nesse centro? Sim. Se sim, então eles são aí médiuns curadores? Não, não é bem assim. Então como é esse passista espiritual ou o magnetizador espiritual? Mas tem o que a gente chama de misto, que é a ação do espírito com o encarnado, com o magnetizador ou passista, e tem o propriamente dito magnético, que seria apenas o fluido magnético, o fluido vital, as energias do magnetizador, que é muito difícil um encarnado, desde que faça um trabalho como este, trabalhar sozinho. É muito difícil. Tem situações que acontecem, e a gente observa isso no que Allan Kardec nos traz e na prática também. Mas vamos lá. Aqui Jacob ele traz de forma bem didática, bem explicada, sobre algumas sensações que fazem com que o passista se identifique enquanto passista espiritual, magnético ou misto. Mas se ele for um passista espiritual, quer dizer que ele será todos os dias? Nem sempre. Não significa dizer que ele nasceu com esta missão de vir como um passista espiritual. Até porque Allan Kardec diz que todo magnetizador pode vir a se tornar um médium curador, desde que saiba se fazer assistir por bons espíritos. Olha que interessante. Então, sem a ação de bons espíritos, a gente atua praticamente só. Com a ação dos espíritos, dos bons espíritos, a gente tem uma eficácia maior. Mas depende muito da gente também. E a gente vai ver essas informações na Revista Espírita, mês de setembro de 1865, quando Kardec fala da mediunidade curadora. E a todo momento ele está trazendo o magnetizador para exemplificar. Mas vamos lá. Como saber se somos passistas espirituais magnéticos ou mistos? Os passistas espirituais, quando suficientemente compenetrados em suas atividades e atentos às sensações nas quais são envolvidos, de Jacob Mello, costumam registrar um leve e agradável rócio no alto da cabeça, como se uma leve brisa tocasse sorrateiramente as pontas de seus cabelos. Em seguida, percebe uma circulação de sutil vibração e uma benfazeja sensação a invadir-lhes o cosmo orgânico, especialmente circulando pela fronte, coração, pulmões e membros superiores, como se fosse um fluxo energético. É natural sentir isso, porque às vezes a gente está aplicando passes há 10, 20, 30, 40 anos e não se atentou a estas impressões, a estas sensações. Ou se percebeu, deve ser algo espiritual e fica por aquilo mesmo. Alô, então se eu não sentir, se você não sentir, a gente vai falar daqui a pouco. Como é que você pode também se identificar, mesmo que você não tenha uma boa sensibilidade para perceber essas sensações. Jacob traz mais aqui no livro, e aqui fica agora para que você dê continuidade quando você estiver lendo esse livro ou estudando. É um livro muito bom, Manual do Passista. Vou mostrar aqui novamente para quem não conhece o livro. É este livro aqui. Muito bom.
Então, espero que estejam compreendendo. Então, o passista espiritual é natural sentir essa impressão. No momento do passe, quando ele começa a fazer a prece, envolver o paciente, ele já inicia essa impressão, sensação, como se fosse ou no alto da cabeça, na ponta dos cabelos ou no couro cabeludo. Alguma impressão aqui atrás, por aqui. Então é natural ele sentir isso. Sente uma boa impressão, uma sensação agradável. É natural que muitas das vezes sinta uma certa expansão, como se estivesse se sentindo esticando ou enlarguecendo, que é uma expansão perispiritual. Então, estes são os passistas espirituais. Se todo passista que aplica passe naquela casa onde diz que o passe é espiritual, ele sentir isso, então tranquilo. Mas é o que ele sente. Devemos ficar atentos também aos resultados. É pelos frutos que conhecemos as árvores. Então, Luan, mas você falou em relação à pessoa não sentir. Vamos ver isso também daqui a pouco. Os passistas magnéticos são aqueles onde, em tese, eles atuam sozinhos. Tem claros sinais indicativos da usinagem magnética que se processa em seus campos orgânicos e perispirituais. Por isso a importância de nos conhecermos, de ficarmos atentos às nossas impressões e sensações no momento que vai aplicar passes, antes dos passes, depois dos passes, no dia também. A forma mais direta de se observar tais ocorrências é sentindo o próprio corpo, de Jacob Mello. Eu vou adiantar aqui um pouco o assunto. E mais à frente, Jacob diz o seguinte: na prática, o normal é observarmos a maioria dos passistas referirem-se a algumas dessas sensações, ou seja, o alto do estômago acusando um movimento circulatório, como se estivesse afunilando uma pressão em direção ao centro do corpo. Então, vai aplicar passes, sente uma sensação no alto do estômago, o que a gente naturalmente chama de boca do estômago. Pode sentir uma pressão, como se fosse uma sensação de fome. Pode sentir tremores. Pode vir a ter vontade de arrotar também. São indicativos de que o chakra gástrico, no alto do estômago, está em usinagem magnética. Então, é natural que esse sistema, que esse aparelho, entre em ação também, fisicamente, organicamente. Porque, segundo Allan Kardec, o perispírito, o que muitos conhecem como corpo astral, ele está em contato molecular com o corpo físico. Ele tem esse contato. Então, está ligado um ao outro. É natural sentir também palpitação forte quando vai aplicar passes. Vai aplicar passes, o coração, aquela impressão que o coração vai sair pela boca, ou então de que o ritmo cardíaco aumentou. Ardência nos olhos, coçando a testa, uma movimentação aqui entre os olhos. Ardor na garganta, pigarros. Observemos que essas sensações estão ligadas a alguns chakras. Por exemplo, a questão do ardor nos olhos são sinais de que o chakra frontal está em maior evidência na usinagem magnética. Pigarro na garganta, a coceira de que o laríngeo. Uma pessoa que tem uma boa usinagem pelo chakra laríngeo, ele tem indícios de um forte potencial sopro magnético, seja o sopro quente ou o sopro frio, que tem suas funções aí. Então, essas são algumas das sensações que o passista ou magnetizador pode vir a sentir em seu organismo. São sinais de que ele está usinando magneticamente, de que é mais o seu fluido do que uma ação espiritual presente. Então, se você diz que aplica passe espiritual
e sente isso, fique atento. São sinais de que você está usinando magneticamente. Vai do seu fluido, vai do que você é no seu dia a dia, dos seus pensamentos, do que você se alimenta, da sua comida que você come, do que você bebe, do que você fala diariamente. Tudo isso está envolvido no nosso campo magnético, no nosso campo vital, e assim vai também na ação magnética. Independente se há espírito ou não te auxiliando, e mesmo que há espírito, é aquele exemplo da garrafa. Uma água limpa colocada em uma garrafa que não está tão limpa assim. A água perde a sua tonalidade e a sua qualidade em parte. Isso é natural. E o passista misto? É natural ele vir a sentir as duas impressões. Seja esse roce no alto da cabeça, essa sensação agradável ali invadir, e ao mesmo tempo alguma dessas sensações da palpitação, do alto do estômago, da garganta, a ardência nos olhos. E muitas das vezes, quando a gente não está envolvidos no estudo do magnetismo, tende a levar isso para o campo da mediunidade, achando que é um espírito próximo do paciente, onde o passista está sentindo isso. Você está sentindo isso porque ou você está absorvendo muito do paciente, ou é um espírito ali presente e você sentiu a presença de um espírito. Na maioria das vezes, usinagem magnética no próprio magnetizador, no próprio passista. A importância de a gente buscar o estudo do magnetismo e do espiritismo, como diz Allan Kardec. Mas se eu não tenho uma boa sensibilidade, Luan, eu aplico passes, eu me envolvo com o paciente, eu oro, eu vibro por ele e não sinto coisa alguma dessas que você falou até agora. Então, note como você vai ficar após os passes. Observe-se. Jacob orienta: perda ou repentina dificuldade em conciliar o sono, ou ao contrário, cair rapidamente em sono profundo, sem que ao despertar guarde a sensação de haver realmente descansado. Ou seja, você trabalhou com os passos, chegou em casa, o seu sono tem alterado. Você tem caído em um sono profundo ou tem tido uma certa dificuldade para dormir. Quando acorda parece que não descansou. Fique atento a isto, porque às vezes a gente liga ao trabalho externo do dia a dia ou alguma outra situação e não fica atento a isto. São sinais de que você está usinando além da conta, ou que você está doando bastante fluidos sem praticamente fazer os dispersivos, que tem as suas funções muito ricas, que contribuem tanto para o paciente quanto para o magnetizador ou passista. Acordar com ressaca, secura ou gosto amargo na boca, sede insaciável e indisposição generalizada, tonturas ou enjoos injustificáveis. São sinais também de que, já que você não sentiu nada disso em si enquanto está aplicando passes, após os passes vem sentindo algumas dessas impressões, é sinal de que você também está usinando magneticamente. Por mais que diga que onde você está aplicando passes, todos são passistas espirituais. É um equívoco. O ideal é que a gente observe. Doutrina espírita é uma ciência também. Complicações gástricas, sem motivos alimentares ou psicológicos que a justifiquem. Perda de apetite, do paladar ou fome incontrolável, dificuldade de raciocinar e lapsos de memória. São sinais também de que você está usinando magneticamente. E deve ficar atento, porque se isso persistir, você, enquanto passista ou enquanto magnetizador, pode vir a ter uma fadiga fluídica, que é um outro assunto que a gente vai abordar. Se a gente entra numa fadiga fluídica, a gente deixa de auxiliar o paciente e talvez a gente não tenha quem nos ajude magneticamente. Apesar de que a gente repõe esses fluidos, se a gente souber como, de forma natural. A natureza, graças a Deus, nos brinda com isto. Mas e o paciente, Luan? Se eu sou um passista espiritual, da seguinte maneira: estou doando mais fluidos dos espíritos, embora não venha sentir essas sensações que você falou do alto da cabeça, tal,
e não estou acordando com essas sensações desagradáveis. Após o passe, estou ficando tranquilo, estou ficando bem, mas não sinto essas sensações. Observe o resultado dos pacientes que você trabalha. Se os resultados são meio que instantâneos, algo mais rápido, mais eficiente, são sinais de que há uma boa usinagem espiritual aí. E se conheça, seja sincero com você mesmo. Se você está fazendo por onde também, ter bons fluidos, se você está dando qualidade aos seus fluidos. E aí, unindo os teus fluidos com os dos bons espíritos, o resultado é mais eficiente, é mais rápido e demanda menos esforços também do passista ou do magnetizador. Eu vou trazer um texto aqui de Allan Kardec rapidinho, para a gente refletir em relação a isso. Isso da Gênese, isso da Revista Espírita, o que eu falei aqui ainda há pouco, mês de setembro de 1865. Essa revista aqui, ó. Revista Espírita, Allan Kardec. São 12 volumes desse, muitas informações riquíssimas. E no trecho onde Kardec vai falar da mediunidade curadora, como eu falei, ele diz o seguinte: o fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado, ou seja, nossa. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro, e por isto mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Deu para pegar aí a mensagem? Então, se a gente defende a tese de que aqui o passe é espiritual, então vamos ficar atento aos resultados. Onde estão os resultados deste trabalho que estamos fazendo? Quantos passes estamos aplicando por semana? Quantos pacientes estão entrando na sala com tais problemáticas? Quantos até hoje a gente conseguiu auxiliar, aliviar e curar? Quantos? Então é preciso esta atenção, é preciso este espírito de ciência, espírito com E minúsculo, já que a doutrina espírita nos traz isto. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido auxiliar. Espero que tenha ajudado. E se observe. Veja se você está sendo um passista ou um magnetizador espiritual, magnético ou misto. Mas nos esforcemos o máximo possível para que a gente tenha sempre companhias de bons espíritos. Faz bem para a gente em primeiro lugar e para o paciente. Os resultados são mais eficientes, são melhores, mas isso não exclui o estudo e a observação, mesmo que seja aí um passista espiritual, como dizem. Ok? A espiritualidade agradece quando a gente busca instrução e informação. A gente sabe muito bem disso, que nada cai do céu assim de graça. Faça a tua parte que o céu te ajudará. E é isso, meus irmãos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Segunda-feira esta, dia 13/7, eu estarei fazendo uma palestra na Web TV Espiritismo, uma palestra online, falando sobre os milagres do Evangelho, dentro aí das explicações com o magnetismo. Dia 14, na terça-feira, teremos a Dilson Mota, de Aracaju, que hoje vem se destacando com o sonambulismo, teoria e prática. Então, a Dilson Mota hoje é a maior autoridade que a gente tem dentro do campo dos fenômenos de emancipação da alma. Fiquem ligados, se possível nos acompanhem. Um grande abraço, mais uma vez, e até o próximo vídeo.